Hoje a gente vai ter oportunidade de falar de jejum intermitente de uma forma mais completa e talvez de uma forma que vocês ainda não tenham ouvido. Por isso convidamos o doutor Fernando Gomes, nosso neurocirurgião. Bem-vindo, doutor. Prazer sempre tê-lo aqui. Prazer é meu. E é a oportunidade para a gente entender essa relação e até esse aspecto do jejum intermitente, né, doutor? De um outro olhar e ponto de vista. Vocês já pararam para pensar se a mudança do nosso comportamento traz mudanças para o nosso cérebro? É isso que o doutor vai contar para a gente hoje. Bem-vindo. É isso mesmo. Muito obrigado, Carol. Eu acho que a primeira coisa que todas as pessoas precisam saber é que o nosso cérebro pesa cerca de 2% do peso do nosso corpo. Tá. Então, cerca de 1,5 kg aproximadamente. Mas este órgão, ele gasta, Carol, cerca de 20% de toda a energia que nós conseguimos através da alimentação e do processo de respiração. Jura que... Então, olha como esse órgão gasta. É. Agora eu vou fazer o seguinte, doutor. Você vai contar de uma pesquisa muito legal, séria, e vai trazer informações bem importantes para o nosso público. Antes, a gente vai ouvir as palavras da endocrinologista, a doutora Thaís Mussi, explicando um pouquinho mais do jejum intermitente. Olha lá. Olá, eu sou a doutora Thaís Mussi, sou médica, endocrinologista e metabologista e vou falar hoje para vocês sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma abordagem alimentar que ela alterna períodos de jejum e períodos de alimentação, janelas de jejum, janelas de alimentação. Essa prática ela vem crescendo consideravelmente. Além de benefícios em relação à saúde, existem alguns outros trabalhos mostrando outros tipos de benefícios. Os tipos de jejum mais comuns é o jejum 16-8, que 16 horas do dia você fica em jejum, sendo uma janela de alimentação de 8 horas. O jejum 5-2, 5 dias da semana você faz uma alimentação normal e 2 dias você faz uma redução drástica de calorias, em torno de 500 a 600 calorias em outros 2 dias da semana. E o jejum de 24 horas, que o próprio nome já diz, você fica durante um dia inteiro sem consumir nenhum tipo de alimento e isso você pode fazer de 1 a 2 vezes na semana. Importante falar que para sair do jejum intermitente, você precisa consumir algo sólido. Mesmo que for em pequenas quantidades, aquilo já vai quebrar o jejum. Então vamos falar do que não quebra o jejum. Água, chás, cafés com adoçante não quebram o jejum e caldo de osso, caldo de vegetais com baixíssimo teor calórico também tendem a não quebrar esse jejum intermitente. No início é mais desconfortável, então consumir mais água, se hidratar bem minimiza um pouco a questão do desconforto causado pelo jejum. Mas não é qualquer pessoa que pode praticar o jejum. Existem sim contraindicações. Então, antes de você começar com um processo aí que vá, uma prática do jejum intermitente, é muito importante que você consulte um médico, consulte um profissional da área da saúde, porque ele tem contraindicações sim, então nada melhor do que antes de começar uma mudança de estilo de vida, uma abordagem diferente, você de fato veja se é adequado para você ou não. Então, essa é a melhor forma de você dar um pontapé inicial aí pensando no jejum intermitente e como eu falei no começo, ele tem se tornado cada vez mais conhecido, cada vez mais falado, mas sempre com ajuda médica, com ajuda nutricional. Isso pode ser feito de uma maneira muito inteligente, saudável e com segurança. Tá aí, um beijo, doutora Thaís Mussi. Obrigada pelas palavras, explicação impecável. @doutora abreviado Thaís Mussi, tudo junto. Lá no Instagram vocês encontram o trabalho dela. E doutora, eu estava até te perguntando, antes até da gente falar dessa pesquisa, se você pratica o jejum intermitente, né? Se você já se arriscou, enfim, já fez de uma forma, claro, com acompanhamento. Sim, eu já fiz. De fato, eu senti mudanças. Existe um processo em que você consegue, inclusive, checar se você está em cetose, porque você muda o metabolismo, o seu fígado, de alguma maneira, ele trabalha de uma forma diferente e você começa a utilizar gordura, e aí os corpos cetônicos, como forma de energia para os neurônios funcionarem. Então, o que eu notei? Memória de curto prazo, atenção, disposição, flexibilidade mental,
E eu fiz isso, Carol, assim, sabe, cientificamente. Então, eu entrei nesse processo, eu fazia as dosagens, isso por curiosidade, não é que todo mundo precisa fazer. Sem dúvida. Né? Fazendo aquelas picadinhas no dedo, existe um aparelho semelhante àquele que faz leitura de glicose, né, para quem é diabético, para saber se tem corpos cetônicos ou não e se você está dentro, de fato, desse processo metabólico diferente. E você fez de quantas horas, doutor? Olha, isso eu... assim, as perguntas, né? Aproximadamente 12 horas. De 12, funcionou para mim. Que é o que é o mínimo, né, que dizem, assim, é um básico mínimo, assim. A minha curiosidade era de saber se eu conseguiria fazer e, segundo, se de fato eu iria observar do ponto de vista comportamental como a minha mente iria funcionar. E eu falo para vocês, olha, realmente é diferente. E você sabe, Carol, que essa forma que a gente fala de dieta cetogênica, de jejum, porque em última análise é mais ou menos isso que a gente tenta provocar, ela é utilizada na medicina em muitas situações, por exemplo, em crianças ou pessoas que têm uma epilepsia de difícil controle. Quando você muda a oferta metabólica, incrementa a estabilidade elétrica cerebral. E existem trabalhos também mostrando que pessoas com Alzheimer, quando submetidas a esse tipo de... Aí a gente fala de dieta cetogênica, né? Você vai deixar em jejum de uma forma muito prolongada. Você consegue uma pontuação melhor em exames neuropsicológicos. Agora, como... Ela falou, né? Se a pessoa colocar uma balinha na boca ou dar aquela escorregadinha, um pedacinho de chocolate, acabou, todo esforço vai por água abaixo. E a gente vai entender por quê e, claro, ouvir essa pesquisa muito legal. O que acontece com o nosso cérebro, hein? Quando a gente faz jejum intermitente. Volto já, doutor. Agora a gente vai entender o que, né, como foi essa pesquisa, então, envolvendo a questão do jejum intermitente, pensando na mudança do nosso cérebro, doutor Fernando. Conta pra gente que é muito legal. Bom, vamos lá, Carol. Essa pesquisa foi feita na China. Ela envolveu e recrutou 25 pessoas que, pelo índice de massa corpórea, são classificadas como pessoas obesas e elas passaram por um período, um experimento de 62 dias. Então, inicialmente, por 4 dias, elas ficaram à vontade, comendo tudo que estavam habituados e o nutricionista avaliou. E aí, a partir daí fez cálculos para entender o metabolismo basal e principalmente entender, né, e explicar para a pessoa como seria o procedimento. Que durante todo esse período passou por 3 etapas e uma delas que chama muita atenção, que é essa que a gente está falando do jejum intermitente, com uma restrição calórica importantíssima. O produto final, Carol, que chamou a atenção, você pode imaginar, né, a perda de cerca de 8% do peso corpóreo prévio. Então a gente está falando aqui de 7 a 8 quilos para aquela população específica. Veja, gente, sem remédio, sem injeçãozinha, sem nada, sem gastar dinheiro. Só com mudança de hábito mesmo. Agora, é lógico, a gente fala sem gastar dinheiro, não é para você pegar e de cara fazer, ou tentar se submeter a isso sozinho. Não, precisa de um acompanhamento, de uma orientação, principalmente de um nutricionista, de um endocrinologista, para não cometer nenhum erro. Mas, durante o estudo, a pesquisa se aprofundou em outro aspecto. Durante esse momento, essas pessoas foram submetidas a um exame de ressonância magnética funcional para entender como que o cérebro delas estava funcionando frente àquele desafio e aquela mudança de padrão comportamental com a comida. E também amostras de fezes foram avaliadas para se entender o quê? Fazendo uma análise genética da característica das bactérias que existiam no intestino dessas pessoas, se existiu mudança ou não. Meu Deus, que loucura, né? Complexo, né? Coisa que a gente nem imagina. Pois é. Carol, o que aconteceu? Algumas áreas do cérebro dessas pessoas ficaram com um funcionamento diferente. E o que mais chamou a atenção, nós temos uma coisa que a gente fala bastante, né? O circuito do prazer, onde a alimentação entra nessa jogada. Então, falando que muitas pessoas procuram comer porque sentem bem-estar e prazer. Essa área não ficou comprometida. Olha que interessante, a gente acreditava que sim. Outras áreas mais anteriores da cabeça, como o córtex pré-frontal, uma área relacionada com a parte emocional, inclusive os gânglios da base, numa região chamada putamen, que tem muito a ver com nossos comportamentos automáticos, ficaram alterados e funcionaram de uma forma mais condizente com se alimentar com equilíbrio e com significado. Além disso, e isso chamou a atenção, nesse momento de maior restrição alimentar, aqui a gente está falando do jejum intermitente, o padrão bacteriano avaliado nessas amostras de fezes mudou, mostrando uma diversidade muito maior
trazendo a luz aqui para uma coisa que nós conhecemos e cada vez mais estamos investigando, que é o eixo intestino, por isso que a gente trouxe agora o bonequinho, não só a cabeça, intestino, cérebro. Então mudou a característica da microbiota naquele momento. Entendi. A gente está falando das bactérias que existem, porque elas são capazes de retirar nutrientes, de provocar a produção, inclusive de neurotransmissores, de sinalizar o cérebro através de duas formas, uma indireta pela própria corrente sanguínea, então a partir do momento que nutrientes são absorvidos e substâncias também, mas também através do próprio nervo vago, que é um nervo que sai do encéfalo, é o 10º par craniano, é responsável pela inervação do aparelho digestivo e leva informações para o sistema nervoso central. Então, assim, é uma medicina nova. A gente está percebendo que aquilo que a gente falava, né? Você é o que você come. Sim, e você pensa baseado na forma que você se alimenta. Olha o grau de responsabilidade, que assim, a gente está falando aqui do extremo, né? Então, chama atenção a silhueta mais gordinha e o índice de massa corpórea, mas vai muito além disso, Carol. Sem dúvida. E aí isso me faz pensar numa situação, talvez explique um pouquinho quando vocês médicos dizem, que a gente já abordou aqui várias vezes, que a pessoa pode ficar ali numa mudança de comportamento e de hábitos por 20 a 25 dias e depois desse 25º dia vai ser tudo diferente. Parece que a gente brinca, o cérebro não pede mais o doce, não, você tem menos vontade de comer tal coisa. Será que isso tem aí uma relação, uma justificativa? Quando a gente fala de alimentação, nós temos mais elementos do que simplesmente a força de vontade. Isso que precisa ficar claro. Você muda a flora intestinal, o retorno que o seu cérebro tem de informação, sinalizadores químicos eu estou falando, sabe? Eles são diferentes. Isso pode provocar um funcionamento melhor e mais equilibrado do cérebro. É isso que a gente está notando. Carol, não é à toa, vamos falar de uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. Que, por exemplo, nas escrituras bíblicas, quando algum personagem de relevância tem uma questão, um problema, um propósito, falamos de religião, ou até mesmo políticos, né? A gente pega na história aí Gandhi e outros, quando tem uma determinada questão, entra em jejum. Pode ser para mostrar que está numa retirada de algo que gosta, um sacrifício, uma renúncia, né? Mas nós da neurociência sabemos que o cérebro funciona diferente quando você muda essa chavinha, muda esse comportamento, em vez de oferecer glicose para o neurônio, você oferece corpos cetônicos e acaba turbinando o seu funcionamento. Doutor, que sensacional. Vocês viram isso, gente? Tem muita perguntinha. Bom, vou colocar uma já. Olha lá, que esse papo vai ficar muito longo. O doutor vai participar da nossa culinária também. Muita perguntinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Vivi, obrigada, um beijo. Fazer jejum noturno de 10 horas de um dia para o outro faz o mesmo efeito de fazer durante o dia? A velocidade do metabolismo é diferente? Vamos entender tudinho, Vivi, daqui a pouquinho. Essa pergunta da Vivi é muito legal, né? Porque quando a gente fala do jejum, ou desse momento do dia que a gente vai ficar sem ingesta, né? Enfim, de alimentos, será que faz alguma diferença? Não sei se quer que eu leia de novo, Glaucio? Ó, fazer jejum noturno de 10 horas de um dia para o outro faz o mesmo efeito de fazer durante o dia? A velocidade do metabolismo é diferente? Olha só, se me permite dissecar essa pergunta aqui, Carol, vamos lá. É lógico que uma pessoa que dorme cerca de 7 a 8 horas por noite, em teoria, se tiver tudo bem, ela não vai ficar acordando para assaltar a geladeira. Sem dúvida, é mais fácil. Então ela não come. Então, na verdade, a gente já está acostumado com isso. Muitas vezes, uma estratégia para iniciar o jejum intermitente é a pessoa, por exemplo, mas aí óbvio, né, orientada por nutricionista, pular o jantar ou pular o café da manhã e com isso você pode sim somar essas horas. Mas se uma pessoa tem compulsão alimentar, necessidade de comer durante a madrugada e à noite, é lógico que o jejum, tirando esse ataque diferente, vai fazer algum efeito. Agora, qual que é a diferença? Durante o período da noite, nós sabemos que o nosso cérebro ele está em atividade elétrica contínua, sim. Mas o corpo físico, por outro lado, ele está em repouso. Então, o nosso gasto calórico naturalmente é menor. Então, esse desbalanço ele acaba sendo menos favorável se você quer reduzir essa mudança e até induzir uma mudança no padrão do funcionamento do metabolismo. Entendi. Então, vai impactar muito mais durante o período da vigília, porque você vai andar para um lado, vai andar para o outro, enfim, vai estar gastando energia e não vai estar colocando caloria para dentro do seu corpo na mesma intensidade.
É mais fácil também, né, doutor Fernando? Você vai dormir e tal, então você já está gastando aquelas horas no sono, não lembrando da questão da ingesta do alimento. E naturalmente isso nós já fazemos. Né? Você vai fazer um exame de sangue, o pessoal geralmente pede o quê? Olha, 8 horas de jejum. Sim. E a pessoa vai no laboratório cedo, bate na porta desesperada, colhe logo o que eu quero comer. Que eu quero comer. Mas é mais ou menos isso a pegada do jejum. Tá certo. Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos para nossa cozinha, porque a gente vai continuar com as perguntas, doutor respondendo, né, pra gente sobre isso, perguntem o que quiser, muito legal, se quiserem falar a respeito dessa pesquisa, se alguém já conhecia, enfim, fiquem à vontade. Doutor, por favor. Muito obrigado. Sente-se aqui, vou te apresentar hoje com a gente, mais uma vez, ela que é maravilhosa, que vai fazer, já vou contar, hein, Clariana Colasso, já vou contar qual é a receita, por favor, doutor. Bem-vinda, minha querida. Obrigada por, Carol, mais uma vez, aceitar o nosso convite. E hoje ainda de uma forma especial, porque a Clary, gente, ela é chefe, ela trabalha com isso, mas você tem uma formação em nutrição, então esse nosso papo vai ficar ainda mais gostoso, né, e cheio de informações especiais referentes a essa questão do jejum intermitente. perfeito, Carol. E também como a gente quebra esse jejum, não é Exato. quebrar com qualquer alimento, a qualquer custo. Então é importantíssimo o que a gente come nessa janela, nesse período que a gente está se alimentando. E a mesa tá linda, hein? Saladão, hein, doutor? Olha lá, tudo que a gente gosta, né? Maravilhoso, maravilhoso. São Peter, um peixe maravilhoso. E eu tô vendo que é bem essa pegada, então, cetogênica, né? Low carb. Exatamente. E também lotada de micronutrientes que são essenciais à nossa saúde, Sem dúvida, né? sem Então a gente dúvida. vai começar pelo St. Peter. Você gosta bastante de St. Adoro. Peter, né? Muitas pessoas têm a dúvida, o que é o St. Peter e o que é a tilápia? Então ficam na dúvida. Por que o St. Peter às vezes tem um custo um pouco mais elevado do que a tilápia, se são as duas coisas, né? São iguais. Então o St. Peter é um derivado da tilápia. Ele também é tilápia, mas é uma tilápia avermelhada. Sabia disso, Carol? Não, na verdade, eu sei que tem, eu já falei isso várias vezes aqui, que eu morro de vontade de fazer uma matéria sobre isso, porque eu acho que é interessante, desses lugares que tem os peixes sustentáveis, né? Que são lugares que criam, etc., com uma comida de qualidade, para que tenha uma questão de sustentabilidade ali da pesca, certo? Eles são feitos, então, para isso, né? De cativeiro. E a gente fica com uma impressão de serem ruins. E não. Não, eles têm são muitos que são legalizados, que estão isso completamente... é ótimo. E é importante, às vezes, a gente contar para o público, que às vezes, né, as pessoas desconhecem. E o St. Peter é um deles. Porque ele tem ali, enfim, esse nome, né? Americanizado, né? De uma questão até comercial, gente. Então, paro por aqui, porque já se torna comercial. Mas essa questão aí do cativeiro, Então tá bom. que é positivo. Super positivo. Vamos lá. Então vamos colocar sal, pimenta do reino e vamos levar para o forno ou para air fryer ou direto na frigideira, como você quiser. Eu gosto muito de forno porque você coloca lá e vai fazer as suas outras coisas, pode colocar até outros vegetais no forno também e depois tá tudo pronto, né? Sem fazer sujeira nenhuma. Fantástico. Vou usar aqui o endro, que é uma erva aromática super especial, é riquíssima em micronutrientes também, vai trazer perfume, vai trazer sabor, vai trazer cor ao nosso peixe. Ele também é conhecido aqui como endro. Em alguns lugares como os DIL, também o nome é americanizado, mas é super fácil de achar, então procurem no mercado que é super saboroso. E combina com peixe, né? Muito gostoso. Sabe o que combina também com vegetais, sabia? Eu tenho usado bastante em casa, principalmente com beterraba, ele fica super gostoso. Ai, não. Vou colocar raspas de limão, né, sem pegar a parte branquinha, lembrando que nas raspas tem a maior parte de óleos essenciais e que fazem muito bem ao nosso corpo. Então vai trazer bastante perfume ao prato, sabor e depois de assado a gente finaliza com o limão, que é um shot aí de vitamina C para o nosso corpo. E é isso mesmo, né, doutora? A gente já sente esse aroma, já tem toda essa questão também do nosso cérebro mandar o recado. Essa sinalização ela é fundamental, não só por abrir o apetite, mas por preparar todo o nosso corpo para vir. Para receber, né, o alimento. Então, vou fazer o seguinte, você vai levar para o forno? Vou levar para o forno. Quanto tempo? 20 minutinhos no máximo. Rapidinho. Já tá pronto. Vou lá e já volto. Vamos deixar perguntinhas do público. Mandem também para Clara e para o doutor, para a gente, engajar todo mundo. Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Érica. Um beijo. Quem tem pré-diabetes ou diabetes? Ai, essa pergunta é ótima. Será que pode fazer o jejum intermitente? Essa pergunta envolve tantas coisas. Porque tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e pré-diabetes que ainda é diferente, né? Então, vamos responder daqui a pouquinho, né? Vamos lá que a gente deixou uma perguntinha importante, que é da Érica. Então, ela pergunta, né? Pré-diabético, quem já é diabético,
Será que pode fazer jejum intermitente? E aí, doutor Fernando? Carol, qualquer proposta de se educar novamente a forma de se alimentar vai trazer benefício para o corpo. E a gente fala das comorbidades que vêm junto com a obesidade, né? Então, a questão do controle glicêmico, do diabetes e também a pressão arterial elevada, a hipertensão arterial. É lógico que, para você começar a fazer o jejum intermitente, a primeira orientação é que a pessoa já coma de uma forma saudável. Tá. Então, se a gente falar aqui, olha, é um pré-diabético que sabe que é pré-diabético, já tem alguém acompanhando, ou um diabético, aí mais importante ainda, porque está tomando medicações, Sim. sob orientação, poderá fazer uma dieta, por exemplo, não muito orientada. restritiva, não muito prolongado, talvez. Isso vai depender, porque existem níveis. Você pode ter um indivíduo com um diabetes completamente controlado e aí sim, né? Ele vai ter o controle das coisas e ter esse benefício que a gente está falando aqui Sim. com segurança. E o que é interessante é que o jejum intermitente, ele estabiliza e equilibra a insulina. Então, acho que por isso que mandaram aí a pergunta. Então, a partir do momento que está tudo controlado, né, doutor, e que você tem o médico ao lado, né, nessas questões. Porque naturalmente, Carol, o que acontece? A pessoa com diabetes, ela tem um problema com os receptores de insulina nas células ou da insulina. Tá. Por isso que a glicose no sangue fica alta, porque na verdade, na célula onde realmente importa, essa glicose não está chegando. Tanto é que o indivíduo muito descompensado, ele pode entrar em cetose, mas a gente está falando da cetose patológica, Entendi. o que pode configurar até mesmo uma emergência médica. Por isso que assim, a gente precisa de cuidado com isso, mas sim, sob orientação, tudo é possível. Pode ter aí seus benefícios. Vamos então para a nossa salada, claro que o peixinho está lá. Agora, momento saladinha. Nós vamos começar então dando uma leve tostada à nossa oleaginosa. Aqui eu escolhi nozes pecan, mas pode ser macadâmia, pode ser castanha do Pará, caju. Ai, que ela é delícia. riquíssima em zinco e em selênio. Quando a gente faz essa tosta, libera também todas as gorduras boas e perfumam muito mais, além de deixar muito mais crocante. Então é importante Verdade. fazer essa torra. Posso aumentar um pouquinho? Pode. Por isso, quando eu entrei no estúdio hoje, a primeira coisa que eu falei, que aroma é esse? Porque é do Dil, é agora desse segredinho. Tudo Nossa. isso, além de trazer mais sabor e cor aos alimentos, ainda traz mais nutrientes, Nossa, com né? Então certeza. deixa aí. Agora a gente vai começar com as folhas. Então aqui tem um mix de folhas, Carol, é o que as pessoas gostarem. Então mix de alface, agrião, rúcula, é importante ter essa variedade para trazer bastante fibra, saciedade ao nosso corpo, Olha tá? que bonita já. Vamos colocar mirtilos, que é riquíssimo em antocianinas e traz um sabor especial, além de um colorido para a salada. Todas as berries trazem, né, esse pool de antioxidantes que são essenciais para o nosso corpo. E muitas pessoas que acabam fazendo jejum têm essa dificuldade da introdução de algumas frutas que são essenciais para o nosso corpo. Então aproveite para colocar na salada. E com baixo índice glicêmico, Exatamente. né? Pouca frutose. Vamos colocar os brotos, que são riquíssimos em minerais e trazem um sabor super especial. Então, são brotos de alfafa, de beterraba. E Ai, fora que que é bonito, eu bonitinho, adoro. né? Adoro. Tomate, que é Claro. riquíssimo em licopeno, ainda que esteja na forma crua. É super interessante para a gente consumir na nossa refeição. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde e a gente vai fazer o quê? Vai temperar essa salada. Carol, fazer um tempero super prático. Tá, um molhinho. Um molhinho. Como é que tá aqui? Quer que eu te ajudo? Só na mão. Já só isso não precisa nem... Nada, ó, já começa a subir todo o aroma, né? Nossa, tá mesmo. Vou dar uma dica. isca, né? Vou dar uma dica pra gente fazer um molhinho de salada. A gente vai pegar um pote de vidro com tampa hermética. Vamos colocar ou limão ou... Pode até desligar, Carol, acho que já Pode? tá ótimo. Tá Ou limão, ou vinagre, alguma coisa que traga acidez. Certo. Vamos colocar um pouco de mostarda. Pode ser a Dijon, amarela ou até a escura. E aí a gente coloca um pouquinho de água para deixar com mais aí um pouquinho de líquido, tá? E depois a gente vai acrescentar o azeite. Boa essa dica do potinho. Eu vou explicar, vou mostrar para vocês. Às vezes a gente mistura só misturando assim com a mão rapidinho e aí não fica na cremosidade que a gente quer. Vou colocar pimentinha e sal. E esse potinho a gente já vai fazer aqui a emulsificação dele, misturando bem, chacoalhando. Gostei. E você pode deixar até 5 dias na sua geladeira. Olha como ele fica Olha. super cremoso e fica
liso e homogêneo. Maravilhoso. Doutor, Certo? você gosta de cozinhar? Adoro. Tá aí, Adoro. mais uma dica, né? Essas diquinhas aí que a gente... E é legal que a gente funciona pode no comer dia a dia. sempre as saladas e deixar o molhinho gostoso Sim. ali pronto. Ai, Vamos molho é tudo colocar de bom. só aqui a macarrão. oleaginosas, tá pronto. Vamos Vou lá. servir com peixinho. E já volto pra gente Perfeito. montar esse prato. Olha que salada maravilhosa. Ainda tem um monte de perguntinha, hein, gente? Tem uma agora que eu vou deixar na tela pra vocês. Olha lá. Obrigada, Cris. Um beijo. Doutor, o jejum pode ser menos interessante... Peraí, deixa eu ler aqui. Menos interessante para pacientes que possuem doenças cardiovasculares. Gente, não tinha pensado nisso, doutor. Cris, um beijo, Cris. Pergunta inteligente. Como que você bonita e inteligente? Um beijo, parabéns. De volta com o nosso Você Bonito nesse bate-papo tão gostoso. Hoje recebendo o doutor Fernando aqui com a gente, Clariana com essa receita maravilhosa. A gente está falando de jejum intermitente, de novas pesquisas, de benefícios, como o nosso cérebro, então, muda com o nosso comportamento. E a Clary fez uma receita impecável para a gente sair do jejum, certo? E agora a gente vai experimentar, mas eu deixei uma pergunta importante. E essa tá todo mundo querendo saber a resposta. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Cris, ela diz assim: doutor, o jejum pode ser menos interessante para pacientes que possuem doenças cardiovasculares? Vamos lá. A pergunta da Cristina é perfeita. Perfeita. É claro que em um evento que o indivíduo faça um jejum intermitente, não vai interferir demais. A interferência maior vai ser na glicose, vai ser na questão da insulina, sim. a médio e longo prazo o glucagon, que é um outro, enfim, você sabe disso. Agora, a longo prazo, a pessoa que adota isso como hábito, vai fazer isso uma vez por semana. Existem protocolos, tá? Vamos falar assim. Depois de 2, 3, 6 meses, nível de triglicérides, nível de colesterol bom e ruim, tudo isso tende a voltar para um padrão de funcionamento mais próximo do normal. Olha só. Quando a gente fala doença cardiovascular, a gente pensa no quê? No grande vilão, aterosclerose, que é aquela deposição dessas placas de gordura que podem entupir o vaso, aumentam a chance, Carol, da pessoa ter infarto agudo do miocárdio, de ter um derrame cerebral. A longo prazo, até a demência cerebrovascular pode ser evitada. Então, não é menos interessante. Faz parte do pacote e até mesmo do controle da pressão arterial também. Faz parte do pacote como um potencial benefício a ser adquirido. Olha que legal, gente. Então, para quem achava o contrário. E aí eu vou aproveitar para citar... E, gente, bom apetite, né? A gente já vai começar a comer aqui. E a Clary pode talvez responder, como Nutri também. Na verdade, eu acho que a grande preocupação do jejum intermitente para as pessoas... realizarem de forma correta com, né, um suporte ali de um profissional, é prestar atenção no que comem, nas horas que pode comer. Exatamente, Não é por isso que é Clary? Fundamental ter acompanhamento médico e nutricional. Sim. Então não importa quantas horas você fica no jejum, importa também aquilo que você come no período que você pode comer. Não é? Então é importante a gente sempre iniciar a quebra de jejum por proteína, né? Ter esse controle aí de colocar as saladas, de colocar as frutas aí de baixo índice glicêmico, porque senão a pessoa vai ter péssimos resultados. Então tem pessoas que infelizmente fazem o jejum e acham que estão emagrecendo porque estão diminuindo o tempo de ingesta alimentar. E, na verdade, a gente tem que pensar na saúde enquanto está ingerindo também. Entendi. Por isso que é fundamental a gente colocar um prato variado, colorido, cheio de macro e micronutrientes saudáveis. Concordo com você. E aí, quando a gente fala também de doença cardiovascular, a gente pensa em excesso de gordura. Então, no momento que você está se alimentando, se a pessoa também colocar muita gordura ou muito carboidrato e fugir disso, ela vai dar um choque no cérebro, né, doutor? Fica um tantão, aí estabilizou a insulina. De repente, dá pico de novo. O cérebro vai ficar doido. Mas é isso que as pessoas que muitas vezes têm compulsão alimentar acabam se queixando. Falam, puxa, se eu ficar muito tempo sem comer, o meu apetite abre de tal maneira que depois eu viro um leão e acabo comendo tudo. Por isso que é mais complexo. É simples da gente explicar, mas é mais complexo para o cérebro começar a entender. Mas esse estudo mostrou uma coisa muito importante. O centro do prazer, que é aquela satisfação que a gente... Olha que prato bonito, gostoso, cheiroso que a gente tem. Parabéns. Maravilhoso. Ele não sofre interferência com isso. Então, você não precisa ter medo. Você não vai perder o prazer por comer. Vai ficar uma restrição de uma coisa que Deus deu pra gente, que funciona. Não, gente, é tudo normal em relação a isso. Você vai ajudar, na verdade, o seu cérebro funcionar melhor e o seu próprio organismo ter muito mais saúde. Olha que legal, gostei muito dessas informações. Tem mais perguntinha, Claro? Tá divino. Olha, por favor, Silva. Gente, tá impecável. Deixa eu colocar aí pra vocês mais perguntinha. Elza, obrigado, um beijo. O jejum
pode amenizar sintomas da menopausa? Gente, meu público tá demais hoje, meninas, vocês são um orgulho, né? Meu Deus, é cada pergunta maravilhosa. E aí, doutor, o que você nos diria nesse momento? Então, é lógico, Carol, que uma pessoa que não gerencia a sua alimentação, quando a gente fala de jejum, a pessoa já está começando a entrar numa vibe diferente. Sim. Ela fica muito mais refém dessas alterações hormonais que fazem parte do processo natural da vida de qualquer mulher, do que uma pessoa que já entendeu que a alimentação ela pode interferir nessa manifestação clínica. Entendi. Então, assim, não precisa ser um expert para entender que sim, pode amenizar, pode ajudar, é lógico que de uma forma consciente, de uma forma orientada, de uma forma com segmento do especialista, mas isso pode fazer um benefício, sim. É isso que a gente notou, o cérebro funciona de uma forma diferente, favorável. Favorável. E aí eu acho que até equilibra a parte hormonal, que é o grande desafio desse momento da vida das mulheres, né? Porque equilibrando a insulina também é hormônio, enfim, você citou o glucagon e tudo, né? Você equilibra a parte hormonal. E aí isso eu acho que dá um suporte e uma qualidade de vida melhor também para a mulher, né? E mais disposição também, que a gente precisa. A qualidade da vida da mulher, sem dúvidas, é alterada, até porque ela evita aqueles certos fogachos, não os calores, né? Ou problemas em relação ao humor também, né, doutora? Então, assim, quanto mais a gente consome nutrientes, mais altera isso também. Então, é importante o alimentos do complexo B, selênio, zinco, que vai ajudar na disposição, no humor e na saúde da mulher. E o bacana é que a gente percebe que não é simplesmente uma questão de força de vontade. Carol, muitas vezes a pessoa tenta entrar num determinado padrão alimentar e fala, mas eu não tenho força de vontade para isso. Gente, a médio e a longo prazo, a microbiota intestinal muda, os sinalizadores neuroquímicos se transformam. Então, aquilo que é muito difícil no começo, você precisa trabalhar com o plano racional e com o emocional, passa a ser uma coisa orgânica. Orgânica, como é deveria natural, ser. né? É natural. Olha que interessante. Tem que dar o primeiro passo, tem que procurar ajuda, né, doutor, né, Clara, ajuda médica, ter aí esse suporte, mas as informações de hoje tenho certeza que já deram aquela clareada, assim, na mente, no cérebro de muita gente, né, doutor? Então, vou deixar o contato do doutor aqui para vocês, vou deixar, inclusive, um telefone lá da clínica, que é o 3825-2444, 3825-2444, e nas redes sociais, doutor, abreviado, Fernando Neuro. Você coloca Fernando Neuro em todas as plataformas, você encontra o trabalho dele impecável, neurocirurgião. Agradeço mais uma vez, Muito viu? obrigado, Sempre Carol. um prazer te receber. E hoje vai almoçar com a gente, doutor. Maravilhoso. Certeza. Agora, eu vou agradecer a Clary com esse trabalho lindo também que ela faz. O Instagram dela é a coisa mais linda. Vai lá, @Clariana Colasso, com cedilha no final, @Clariana Colasso, tudo junto. Parabéns, que você ensina receitas impecáveis. Olha que mesa linda, né? A gente come com os olhos, né? Obrigada, Muito viu, mais obrigada, uma vez. cara. Muito obrigada, doutora. Sempre um prazer. E vocês, obrigada pelo carinho, pela companhia. Aprendemos muito hoje. Amanhã a gente volta ao vivo, 1h da tarde.